pessoal! Voltamos à tela da TV Litoral Sul e dessa vez num formato um pouco diferente. Antes a gente participava aqui com um pouquinho menos de tempo, né? Agora a gente vai ter um programa semanal com duração de meia hora e sempre com convidados sempre especiais, como já era antes. Hoje, quem conversa comigo, quem abre essa nova temporada do Zapeando é o Rodrigo Militão, que é natural de Panambi, né, Rodrigo, no Rio Grande do Sul, mas que mora em Araranguá e que já visitou 135 países da ONU e mais 19 territórios que não fazem parte da ONU, mas Perfeito. Que ele tem a intenção de visitar 193 países da ONU. Isso. Que já foi quase sequestrado pelo Estado Islâmico. Já. Então, aconteceu até isso. Já aconteceu até isso. Então imagina quanta história boa a gente tem para contar hoje aqui no Zapeando. Rodrigo, obrigada por ter nos contatado, né, e por estar aqui com a gente hoje. E vamos contar essa história aí para todo mundo. Como que começou tudo isso? Por que essa história de querer viajar o mundo? Então, Maga, eu agradeço a oportunidade, né, porque vou estar falando sobre viagem, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. E como você falou, eu sou gaúcho, né, natural de Panambi, mas moro em Araranguá já fazem 8 anos. E essa história de viagem, eu comecei a fazer isso através da minha profissão. Eu sou graduado em comércio exterior e desde 2005, que foi o ano que eu fiz a minha primeira viagem para o Uruguai, eu iniciei a fazer minhas primeiras viagens. E desde então, a história foi sempre aumentando, e eu fui viajando e conhecendo mais países. Mas isso começou por conta do trabalho, isso não era uma coisa que tu tinha vontade, porque tem gente que tem isso desde a adolescência, né? Ai, quero muito viajar o mundo. Não, então começou ali. Muito legal isso, exatamente. A minha vontade, eu não me lembro antes disso, gostava de viajar, eu tinha vindo até para Santa Catarina já, para Balneário Camboriú, que foi a primeira cidade que eu conheci aqui no estado, mas assim, eu não tinha esse prazer em viajar que eu tenho hoje. E começou através do trabalho, exatamente, foi através do meu trabalho que eu comecei a fazer as primeiras viagens. E qual foi o primeiro país que tu visitou sem ser a trabalho? Uma viagem tua mesmo, assim, que tu, agora eu quero conhecer o mundo. Qual foi o primeiro país ou os primeiros países? Acho que não faz muito tempo, isso foi em 2011. E foi Peru, né, Machu Picchu. Foi o primeiro que eu fui, assim, a lazer mesmo. Foi o primeiro lugar, primeiro destino que eu fui. Quantos dias lá? Foram, acho que 12 dias, mais ou menos. Era quase 2 semanas, então foi em 12 dias. E tu sempre sozinho? Tu sempre viajou sozinho? Sempre sozinho, sempre sozinho. Não tinha medo? Não tem medo de... Até assim, nas primeiras viagens, eu até ficava com certo receio. Eu tinha medo, na verdade, nas primeiras viagens. Mas depois, conforme eu fui fazendo as viagens, eu fui perdendo medo. E hoje eu te digo que eu sou capaz de ir para qualquer lugar do mundo, mesmo que esteja em guerra, eu teria um pouco de receio? Sim, eu teria, mas eu iria. Mesmo com essa situação que aconteceu do quase sequestro, como é que aconteceu isso? Então, essa parte aí... Porque eu voltava embora, eu não botava mais a cara na rua, né? Nunca mais, gente... Essa questão aí do Estado Islâmico foi bastante tensa, vou situar o pessoal, isso aconteceu em 2015, foi a viagem que eu fui para a Europa, e foi a viagem que eu rodei e naveguei mais de 80 mil quilômetros. Nessa viagem eu andei só de transporte terrestre e marítimo. Por quê? Porque quando viaja assim, na minha concepção, você acaba conhecendo mais as culturas, você acaba vendo mais coisas. Não é por medo, não, então, não é por medo. Muitas pessoas até me perguntam isso, mas não é por medo do avião. Entendi. É porque você acaba interagindo mais do que com Claro que o avião é fantástico, hoje é um transporte que está aí, se necessário for eu utilizarei ele. Porque em alguns lugares é quase impossível você chegar sem avião. Mas é por isso mesmo, é questão de conviver mais com as pessoas e poder ver mais coisas. Mas voltando lá à resposta do Estado Islâmico, então quando eu estava me deslocando do Irã para a Turquia, por ônibus, tinha uma cidade que eu deveria de ficar, no Irã, que é uma cidade que fazia fronteira com a Turquia. Era nessa cidade que eu deveria descer, e não antes, porque existiam focos, e deve existir até hoje focos do Estado Islâmico. E dentro do ônibus tinha um integrante do Estado Islâmico. Ele falava um pouco de inglês, assim, algumas palavras, mas eu tinha estudado algumas coisas em turco para ir para a Turquia. Algumas palavras, eu não falo turco, mas eu normalmente eu estudo palavras básicas de um idioma que eu não conheço, pelo menos para saber dizer
bom dia, boa tarde, boa noite, pedir uma água. Ou para saber quando vai ser sequestrado, né? Por saber também, ou para saber quando alguém está falando alguma coisa mal. Quando alguém está querendo te raptar. E aí, então nessa fase aí da viagem, essa pessoa, integrante do Estado Islâmico, ele começou a conversar comigo. Até então eu achava que era normal, porque... Tava sendo legal. Legal, tava conversando e tal. Então, beleza, eu gosto de conversar com pessoas de outras culturas e aí fui conversando. Só que no transcorrer da viagem eu vi que era uma pessoa estranha, porque começava a assistir vídeos de tortura de pessoas. Esses vídeos que tem aí na internet, então ele tinha no celular. Algumas coisas grotescas, e ele sentia prazer em ver aquilo, em assistir aqueles vídeos. Em volume alto, eu já estava me incomodando com aquela situação. E ele estava sentado do ladinho. Estava sentado do lado. Primeiro ele estava sentado num outro banco, na parte da frente, mas aí ele veio, porque ele viu que eu era estrangeiro, ele percebeu porque eu tentava falar com outras pessoas em inglês. E aí, quando estava acontecendo essa situação toda, ele se aproximou e sentou no meu banco. Aí não tinha problema, ele começou a conversar comigo, algumas coisas eu entendia. E aí aconteceu esses lances dos vídeos. E lá pelas tantas, quando o ônibus vai parando, como aqui no Brasil, né? O ônibus vai parando em cidades. Ônibus de passeio? Um ônibus de linha para você viajar de cidade a cidade, como ir daqui de Criciúma a Porto Alegre, por exemplo. Era um ônibus assim. E ele vai fazendo várias paradas. E para 20, 30 minutos para fazer refeições. E em um determinado lugar, esse ônibus parou para as pessoas irem ao banheiro e tal. E quando ele parou, há outras pessoas que eram curdos, que vivem na região do Kurdistão, eles me alertaram, vieram me alertar, falando um inglês assim também difícil, meio arrastado, mas eu já estava desconfiado que fosse um integrante do Estado Islâmico. E aí eles me chamaram a atenção que aquela pessoa era possivelmente um integrante do Estado Islâmico, que era para eu ter cuidado. E continuou, o ônibus seguiu viagem, eu já estava mais alerta, né? Eu já estava alerta, fiquei mais alerta ainda. E aí então aconteceu isso, e o ônibus continuou a viagem, e lá pelas tantas, antes de chegar nessa cidade que eu deveria de ficar, que o nome é cidade de Maku, é o nome da cidade lá no Irã, aí antes de chegar nessa cidade, a pessoa o integrante do Estado Islâmico, ele tentou me persuadir a descer numa outra cidade, que era anterior, que era um foco do Estado Islâmico, muito forte. E eu disse que não, que eu queria ir para outra cidade. Aí eu comecei a ficar com um pouco de medo, claro, qualquer pessoa acho que ficaria, né, numa situação assim. Mas, para tentar resumir um pouco a história, para não nos alongarmos muito nesse assunto, quando ele viu que eu não ia descer por bem, ele tentou me tirar a força do ônibus, e as pessoas que estavam no ônibus, inclusive o motorista, vieram em minha defesa. E ele tentou me puxar mesmo pela mão, assim, no ônibus, e aí as pessoas me defenderam, inclusive o motorista, e ele foi obrigado a sair do ônibus. Eu agradeço que ele não tinha nenhuma arma. Eu ia te perguntar isso agora. Ele não tinha arma, ele não estava armado, porque ele não contava, acho que ia encontrar alguém no ônibus, um estrangeiro, porque eu era o único lá, naquela região. E acredito que poucos brasileiros tiveram a oportunidade de fazer isso por terra, né, como eu naquela região perigosa. Por opção ainda, e por né? opção, querer ir até lá, por opção, então... Mas realmente... isso não te tirou o encanto? Não, por viajar, não, porque foi um caso assim, que realmente eu vi o perigo de perto mesmo, né, foi um caso, e eu tive a proteção, algumas pessoas que são mais religiosas, eu acredito que naquele momento eu tive algo divino, uma proteção divina, porque eu senti que eu estava protegido naquele momento que aconteceu isso comigo. Então, eu particularmente acredito muito nisso, nessas questões de energia e algo que transcende a matéria. E aconteceu, foi isso aí. Não era para ser. Não era para ser, não era para acontecer aquilo. Eu consegui sair do Irã, ingressei na Turquia e consegui ir até a cidade de Kobani, ainda na Síria. E Kobani é uma cidade que fica na Síria, próximo à fronteira com a Turquia, com a cidade de Surus, na Turquia, e eu consegui fazer uma visita rápida nessa cidade ainda. Segurança não dá para se dizer que tem nessa região, porque é um risco que você corre, mas ainda existiam as forças de segurança da ONU continuaram a viagem ainda, entrando no território da Síria, e estava dominado pelo Estado Islâmico aquela época, estava tudo em ebulição, e eu vi muitos refugiados tentando fugir, a fronteira estava aberta ainda. Hoje, realmente, eu não sei como está a situação. Como que tu encarou tudo isso? Porque é uma experiência, eu imagino, a gente vê pela TV e já é bastante perturbador, né? Quando você vê
tanto de gente pedindo socorro, né? Eles estão pedindo socorro para o mundo. Sim. Como é que é lidar com isso vendo ali, em loco mesmo, Rodrigo? Então, é chocante. Eu diria assim, ó, é chocante. O que dá para tirar de... Não de positivo, né, gente? Que a gente não é sádico, mas no que isso nos ajuda? Eu até acho assim, ó, mas eu acho que tu colocou bem. Eu acho que isso nos ajuda a... Quando a gente tem um problema aqui, perto do problema que eles têm, o nosso problema não é nada perto do que aquelas pessoas estão passando. Dá para dizer que o mundo, então, não tem a noção real do que acontece lá? Com certeza. Acho que você definiu bem. O mundo não tem noção do que realmente acontece lá. São atrocidades que acontecem lá que é difícil, inclusive, de falar. É difícil de falar. Eu, por várias vezes, quando eu vi, eu fiquei em estado de choque, algumas coisas. E isso que eu estive numa cidade fronteiriça. Eu não entrei dentro mais do país, em lugares que era muito mais pesado as coisas que eu teria visto, provavelmente, né? Então, mesmo assim, é uma experiência, assim, que faz, eu não digo que faz bem, mas que ajuda você a encarar a vida quanto a gente fala de problemas, né? Entendi. Muda a dimensão, né? A dimensão de problema muda, exatamente isso. Rodrigo, deixa eu aproveitar para te perguntar, como tu, né, já viajou tanto. Nessa região, foi aonde tu percebeu maior diferença entre gêneros, entre homens e mulheres, né, no convívio, no tratamento, enfim? Eu não sei, eu te pergunto isso muito como quem não sabe nada sobre o que acontece lá. Obviamente, nunca estive lá, mas como é que é lá? Né? Aqui a gente está vivendo um momento muito importante, um momento histórico, né? Histórico, verdade. Diante de várias lutas, né? Mas lá, como é que é? Ou, enfim, qualquer outra região? Eu acredito assim, ó, que o Oriente Médio em si, o Oriente Médio todo, né? Não só ali a região da Síria, mas todo o Oriente Médio, eu acredito que eles ainda vivem num século muito anterior ao nosso. Não é só impressão nossa. Não é só impressão, não. Eles, a mulher, vamos falar assim, a mulher para eles é tratada como um ser inferior ao homem, infelizmente. Essa é a realidade de praticamente todo o Oriente Médio. Eu retornei ao Brasil faz mais ou menos um mês. Quando a gente está gravando aqui o programa, faz um mês que eu retornei. Eu fiquei 8 meses fora do Brasil, fazendo minha viagem pelo continente americano. Então, eu acho muito saudável essa discussão que está tendo agora na sociedade sobre a igualdade de gêneros, porque realmente todo mundo é igual, deveria ser assim em todos os lugares do mundo. Eu vi isso em alguns países, chamados países de primeiro mundo, que realmente melhorou muito comparado a algum tempo atrás, né? Mas ainda nesses países do Oriente Médio, ainda é muito atrasado, infelizmente, essa questão de gêneros. Vai ser uma luta que a gente vai poder acompanhar ela vivendo ela na pele, né? Na pele. E eu espero ainda nessa vida. Certamente, certamente. Rodrigo, agora vamos falar de boas histórias, Ótimo. né? O que mais te encantou? O que você viu? Não tem como dizer uma coisa só, né? Exatamente. É impossível dizer Mas, uma coisa sei lá, só. alguma coisa que tenha realmente te surpreendido, um país que tu tenha visitado, que tenha te surpreendido, que tu não imaginava que fosse assim... Eu posso citar alguns casos assim, que me vêm à memória agora. Uma das viagens que eu fiz foi para a Eslovênia. Na Eslovênia eu achei as pessoas assim extremamente simpáticas. Sério? Muito simpáticas. Mais do que em Criciúma? Mas assim, comparando com brasileiros, eu achei assim, mesmo nível para melhor. Sério? O brasileiro realmente é um povo simpático? No geral é. Claro que existem exceções, né? Mas no geral o brasileiro é um povo simpático. E é um povo que é bem recebido em vários países do mundo. Vários países o brasileiro é recebido muito bem. Então, na Eslovênia, eu lembro que eu pedi informações, porque, claro, é um lugar diferente, cultura diferente, idioma diferente. E eu sempre fui ajudado. Inclusive, quando eu pedia uma ajuda, as pessoas me levavam nos lugares. Onde fica a rua tal? Vem aqui no carro, a gente leva. E lá você não precisa ter esse receio de vai ser assaltado. Sério? É praticamente impossível. Já quero ir para a Eslovênia. Praticamente, não vou dizer que não vai acontecer, mas sim, uma coisa rara acontecer. É um pouco mais seguro do que a Síria, vamos dizer assim. Exatamente, muito bem, um pouquinho mais seguro que a Síria. Mas assim, também eu lembro um caso curioso, que nos Estados Unidos a gente tem a impressão que nos Estados Unidos as pessoas são muito frias, o que é verdade. Existem muitas pessoas que são frias, é verdade isso. Os americanos em si. Mas teve casos em algumas cidades dos Estados Unidos que eu fui pedir informações e fui ajudar também as pessoas assim,
pagaram para mim passagem de ônibus ou de trem, porque em algumas cidades que você viaja, nos Estados Unidos ou até na Europa, ou países assim, no mesmo nível de desenvolvimento, você tem que ter um cartão. Você não paga com dinheiro, você paga com cartão. Com um cartãozinho. Entendi. Você carrega esse cartão. Então eu não tinha esse cartão. Não adiantava ter $1, $2 para pagar esse transporte. E aí as pessoas, quando você ia perguntar, aconteceu várias vezes das pessoas pagarem para mim. E eu queria pagar de volta em dólar e eles não aceitavam. Então, uma gentileza. Uma gentileza. Entendi. E aconteceu nos Estados Unidos. E não foi uma, nem duas. Aconteceu várias vezes, em várias cidades. A cidade americana, por exemplo, de Chicago, eu gostei muito. Achei fantástica. Assim, a organização, a atenção das pessoas. Não sei se você quer mais algum outro exemplo. Esse foi os que me lembrou, que eu me relembrei agora. Assim, mas existem vários outros casos de lugares assim fabulosos. Na tua última viagem, tu ficou 8 meses fora. Foram 8 meses. Quando tu vai planejar uma viagem, tu já sabe exatamente para onde tu quer ir ou quando a ideia vem nascendo, a coisa vai tomando forma? Assim, como é que funciona o planejamento de uma viagem para uma pessoa que faz isso e que não pretende parar tão cedo? Muito bom você perguntar isso. Então, normalmente, as minhas viagens podem ser enquadradas como uma aventura, né? As últimas, pelo menos as últimas duas que eu fiz, não é um dos padrões normais, vamos dizer assim, é uma aventura. Então, ela exige muito planejamento. A viagem que eu fiz, mais ou menos de planejamento? Depende do tanto de depende que do vai ficar tanto fora, e né? Depende muito a quantidade de dias ou meses que você vai ficar fora e também o local que você vai. Vou falar sobre a Europa que eu fui, essa que englobou o Irã. Foi mais de 1 ano de estudo, porque vai envolver muitas fronteiras, cruzar fronteiras, você tem que pesquisar a questão de vistos, vacinas, a questão de visto, o tempo de permanência lá, porque você pode ter problema também em algum país da comunidade europeia, porque você pode ser deportado. Não, eu não tive assim problema de ser deportado, mas eu tive problema na última viagem em 2 países, eu tive problema por ignorância dos oficiais de imigração, que eles não souberam interpretar o meu passaporte. Eu vou te dar 2 casos. Na Grécia e Andorra. Andorra é um país minúsculo. É um país minúsculo que fica bem próximo a Barcelona, na Espanha. E quando eu fui ingressar nesses países, vou citar o caso de Andorra. O oficial de imigração cismou que eu estava ilegal na Europa, porque eu tinha muitos carimbos e ele não entendia porque eu estava mais de 3 meses, porque quando você vai para o espaço Schengen, que é o espaço que fica a maior parte dos países da comunidade europeia, você pode ficar 3 meses lá, como turista, né? Na maioria desses países existem exceções. E aí o meu prazo realmente já tinha passado dos 3 meses. Mas ele não viu que eu tinha uma autorização especial. Eu tinha conseguido uma autorização especial em função do meu projeto para ficar um tempo mais. E mesmo assim eu não tinha passado dos 3 meses. E aí ele quis dizer que eu estava ilegal e falou que ia me deportar e tal. E eu eu queria falar com a superiora dele. E aí, depois de muito tempo de espera, veio a superiora dele e ela realmente viu que eu estava correto e ele estava errado. Só que assim, ele nem pediu desculpa. Mais uma vez, não era para ser, né? Não era para ser. Porque eu poderia ter sido deportado e voltado para o Brasil e criar um problemão no meu... E até provar que eu estava certo. Com certeza, vai muito então, tempo. assim, até uma dica para alguém que for viajar, que está nos ouvindo, porque Criciúma tem uma população muito grande e muitas pessoas gostam de viajar, principalmente agora, nessa época atual que a gente está vivendo, de momento de ebulição no mundo todo, né? Se alguém for viajar, e provavelmente vai receber um interrogatório, mesmo que você vá de avião, independente do país. Eu tenho contato com muitos viajantes do Brasil todo e todo mundo está me relatando que está tendo bastante interrogatório nos países quando chega. Então, assim, mantenham a calma. Se você não está fazendo nada de errado, não tem por que ficar nervoso. Isso aí. Né? Manter a calma é a chave. Fundamental. E porque tudo vai se esclarecer. Que nem no meu caso, eu sabia que eu estava com a razão, eu não estava fazendo nada errado. A gente sabe que tem casos também que as pessoas, mesmo estando certas, acontecem erros, né? Acontecem erros, infelizmente. Mas são muito menores do que os acertos. Do que os acertos. Perfeito. Acho que você definiu assim brilhantemente. É isso aí. Muito excelente. Bem. Rodrigo, quando você vai, por exemplo, vou usar de novo o exemplo da última viagem, só para contextualizar. O que você faz nos países que você vai? Você só visita pontos turísticos? Você fica lá um tempo convivendo naquela cidade, conhecendo a cultura? O que você faz lá efetivamente? Porque quando a gente fala assim, fui viajar, fiquei 8 meses fora. Ficou fazendo o quê nesses 8 meses, né? Viajou todos os dias, dormiu lá? Como é que foi?
Além de dormir na rua, na Espanha. O Rodrigo Muito também, bom. né, desses que dorme na rua, quando não dá pra dormir. Eu brigo assim, ó, que eu vou de um hotel 5 estrelas a dormir na rua. Ao piso da rodoviária. Ao piso da rodoviária. Porque normalmente não tenho luxo nenhum, né, nessas viagens. Eu não me dou ao luxo nem dá de pra querer, ter, nem dá pra porque... ter. Nesse estilo de viagem não pode se ter isso. Você não pode ter essas vaidades. Então, mas sobre a tua pergunta, que eu gostei muito dela, depende do lugar. Por exemplo, teve países que nesses 8 meses que eu fiquei 20 dias. Teve países que eu fiquei 2 dias. Depende muito. O meu planejamento... Você vai gostando e vai ficando, ou não? Isso, é assim? Exatamente. Porque o meu planejamento, ele engloba... Demais. É perfeito. O meu planejamento, assim, ele engloba os deslocamentos e os países que eu vou cruzar, mas não o número de dias. Entendi. Se eu gostar muito daquele lugar, eu vou continuar ficando. Mais. Claro, se o país for um país grande, exemplo, México, Colômbia, são países... Você gostou de visitar esses 2 países? Adorei. É Dentro mesmo? do continente americano, os 2 que eu mais gostei, se eu fosse, tipo assim, Voltar lá? Voltaria com certeza absoluta. Colômbia, México. Esses países recebem muito bem os brasileiros. Não que os outros não recebam, também recebem, mas esses têm um plus a mais, eu diria. Pelo menos foi a minha experiência, um carinho fantástico. Os mexicanos são fantásticos. No México, por exemplo, eu conheci uma família e eu viajei com uma família de mexicanos, que eu sou amigo deles. Sou amigo de toda a família. Vamos combinar que você tem um tantinho a mais de coragem do que as outras pessoas, né? Porque a pessoa conhece o mexicano ali. Passar uma semana com a família que eu conheci. Até vou te contar essa história. Essa história foi um cruzeiro que eu fiz ali mesmo, do México, né, na ilha de Cozumel. Eu fui conhecer Cuba, a Jamaica e as Ilhas Caimán. As Ilhas Caimán não é um país membro da ONU, é um território. Território do Reino Unido. Interessante para depositar dinheiros lá. É um paraíso fiscal, exatamente. Mas eu não conhecia, aproveitei para conhecer também. E nesse cruzeiro eu conheci uma família de mexicanos que estava viajando, com os filhos, com a filha, uma família grande mexicana, como toda família mexicana é muito grande. E aí a gente fez amizade, eles conheceram a minha história. Inclusive eu estava com o meu uniforme dos 193 países, que normalmente eu uso. E as pessoas, e isso até também para evitar, né? Não, as pessoas ficam curiosas assim para querer saber o que é esse projeto. E aí eles vieram perguntar para mim o que era esse projeto e tal. E a gente começou a desenvolver uma amizade e tal. E ficamos 7 dias viajando nesse cruzeiro e eles me convidaram para seguir viagem com eles. Então tudo coisas que acontecem por acaso. E eu senti que era uma família ótima, que não representava nenhum perigo para mim, muito pelo contrário. Eles me deram várias dicas de cidades para conhecer no México. Então a minha estadia no México era para ficar, suponhamos que eu tinha pré-estimado uns 10 dias, foi para mais de 20 dias. Mas assim, são coisas que vêm só somar. Eu acredito, quando a pessoa viaja com esse estilo, com essa filosofia que eu tenho, isso são fatos, dados que vêm só para acrescentar. São essas coisas que te fazem querer viajar de novo, né? Isso, eu acho são que experiências né? assim, perfeito. Experiências assim como essas, assim, você cria um vínculo que vai ficar para o resto da vida, né? Eu tenho contato com essas pessoas e existem várias outras que eu tenho contato também para o resto da vida. E até traçando um paralelo, eu também estive na Venezuela. Eu estive na Venezuela nessa mesma viagem. Eu conheci muitos venezuelanos que estão... Não sei se o pessoal aí deve estar acompanhando a situação da Venezuela, é crítica, é muito crítica. E muitos jovens da Venezuela, eles estão migrando para outros países ali da redondeza, inclusive o Brasil. Mas muito ali para a Colômbia, para o Equador, para o Panamá. E eles estão sofrendo muita discriminação, porque o pessoal desses países tem medo que vai perder emprego, trabalho para a mão de obra da Venezuela. Eu estive na Venezuela e fui alertado a não ir para a Venezuela em função da insegurança que aquele país vivia. Eu pude, então, na Venezuela, por exemplo, foi 2 dias só que eu pude ficar lá. E qual é o plano? Quais são os planos para a próxima viagem? Já está planejando? Como já, muito bom, muito bom. Eu já estou planejando, porque, como tu me perguntou antes, né, esse tipo de aventura demanda muito estudo. Então, eu tenho o meu trabalho, mas eu sempre que posso estou lá pesquisando para ver o meu próximo deslocamento. Então, a próxima viagem eu pretendo conhecer algumas ilhas da Oceania que eu não conheço ainda. Quanto tempo você vai ficar fora? Eu estimo essa viagem 1 ano. 1 ano? 1 ano, porque eu quero conhecer os países que eu não conheço ali da Oceania ainda, as ilhas como, não vou dizer todas, mas Vanuatu,
Kiribati, são lugares que são pouquíssimos visitados por brasileiros. O Brasil sequer tem representação consular nesses lugares, nesses países. E também o sul asiático, alguns países que eu não conheço, como Laos, o Camboja, e alguns que eu já estive, mas eu quero ver lugares que eu não pude ter a chance de conhecer porque eu fui a trabalho. Vietnã, eu quero conhecer alguns lugares lindos do Vietnã que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Então, meu planejamento próximo é isso, para esses lugares aí, fazer essa parte aí que eu não, para tentar ampliar o meu nível de país, né, a quantidade de países. Quando terminar de visitar todos, vai começar tudo de novo, imagino, né? Exatamente, tudo de novo. E o nosso tempo acabou. Foi tão bom, passou tão rápido. Caramba, passou muito rápido. Mas, para quem quiser continuar acompanhando as viagens do Rodrigo ou conhecer junto com ele, né, alguns países que ele já visitou, é só acessar a fanpage que ele tem no Facebook, @193países. Perfeito. No Instagram também, né? @193. Você tem canal no YouTube também, não? Eu até tenho um canal, mas ele eu não desenvolvo, tá parado porque não tem tempo. Então acompanha lá no Instagram, no Facebook. Em breve ele vai estar no Fábio Porchat, vai estar em São Paulo, vai estar na Record, vai estar na Globo. Mas antes ele esteve aqui na TV Litoral Sul, né? Que a gente não é bobo nem nada, a gente gosta de saber antes de todo mundo. Rodrigo, obrigada. Boa viagem. Tá? Que você volte aqui daqui um ano, então, provavelmente, ou mais, né? Que você vai, daqui a pouco, estar de volta. Foi um prazer enorme te conhecer, conversar contigo e a gente vai continuar acompanhando o teu trabalho. Obrigada para todo mundo. Você quer... Não te deixei falar? Eu te agradeço muito pela oportunidade mais uma vez. Foi muito legal. Passou tão rápido o tempo, Passou muito rápido. E obrigado mesmo, do fundo do coração. E se eu conseguir inspirar alguém a viajar, eu já vou me sentir muito feliz. Certamente, sim. Então tá, gente. A gente se encontra de novo semana que vem, tá bom? Um abraço para todo mundo e até lá.